Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos fazer mais alguns exercícios envolvendo razões. Temos aqui, determine 8% de 500. Nós não podemos multiplicar, né, diretamente 8 vezes 500. 8% vezes 500. Então, nós temos que transformar, né, 8% para uma razão. Ou escrevemos na forma de fração ou na forma de decimal. Então, transformando para uma razão, né, para retirarmos aqui 8% de 500, vamos lá. 8% é 8 por 100. Agora sim eu posso fazer vezes 500. Regra do cancelamento, gente, ó, posso cortar os zeros aqui. Fica 8 vezes 5, que dá 40, né? Dividido por 1 dá 40. Então, 8% de 500 é 40. Na letra B, nós tínhamos 12% de 750. 12% de 750. 12% é 12 por 100 vezes 750. Podemos aqui, ó, cortar um zero. Aí, 12 vezes 75 dá 900. Aí, dividido por 10, que sobrou aqui embaixo o 10 ainda, ó. Posso cortar mais um zero, vai dar 90. Então, 12% de 750 é 90. Na letra C, nós tínhamos 15% de 150. 15% de 150. 15% é 15 por 100. Vezes 150. Ó, podemos cortar um zero aqui pela regra do cancelamento. 15 vezes 15 dá 225. Aí sobre 10, que ainda sobrou 10 aqui. Isso aqui dividido por 10, ó, você tem um zero, então você pula uma vírgula, uma casa para colocar a vírgula. Então vai ficar aqui, ó, uma casa decimal. Então 22,5. Então 15% de 150 é 22,5. Temos aqui na questão 2, pergunta: o número 18 representa qual porcentagem de 90? Então, como é que nós calculamos, gente, uma porcentagem? Nós fazemos a parte sobre o todo. Não esquecendo, já que é em porcentagem, multiplicar por 100. Então, a parte é 18, o todo é 90, e aqui vezes 100. Então, olha só, pela regra do cancelamento, podemos cortar um zero aqui. Ah, olha só, vamos ficar com 18 dividido por 9, que é 2, vezes esse 10 aqui, que sobrou, dá igual a 20. Então, 20%. Então, 18 representa 20% de 90. Em uma prova de 24 questões, Rodrigo acertou 18 delas. Determine a razão entre o número de questões certas em relação ao total de questões. Então, como vai ficar a nossa razão? O antecedente é o número de questões certas, então 18. E o total de questões, que é 24. Então, sai a resposta. 18 sobre 24 é a razão entre o número de questões certas com relação ao total de questões. Se você quiser simplificar, aqui dá para simplificar dividindo por 6. Aí, 18 dividido por 6 dá 3. E 24 dividido por 6 dá 4. Né? Se você quiser, sim, simplificar. A B diz: determine a razão entre o número de questões erradas em relação às questões corretas. Então, vamos ver. Se ele acertou 18 questões e o total é 24, então se ele acertou 18, ele errou 6.
Então, tem 6 erradas. Então, acertou 18 e errou 6. Então, se a razão entre o número de questões erradas, então aqui o antecedente é 6, que é a quantidade de questões erradas, com relação às questões corretas. As questões corretas ele acertou 18, então o consequente é 18. Então, a razão é 6 sobre 18. Se você quer simplificar, dá para dividir por 6 aqui, em cima e embaixo. 6 dividido por 6 dá 1, 18 dividido por 6 dá 3. Na questão 2, nós temos um carro percorreu 480 quilômetros em 4 horas. Então, qual seria a velocidade aí desse carro? A velocidade é distância, a velocidade média é distância sobre o tempo, não é? Então, a distância é 480 quilômetros e o tempo que ele gastou para percorrer essa distância foram 4 horas. Então, a velocidade, ó, 480 dividido por 4. 48 dividido por 4 dá 12. Coloca no zero aqui, ó, 120. Então, 120 quilômetros por hora. Aí pergunta quanto tempo ele levaria, né? Quanto tempo esse carro levará para percorrer uma distância de 840 quilômetros, mantendo a mesma velocidade. Então, a fórmula é a mesma, V é igual a D sobre T. A velocidade é 120. A distância de interesse é 840. E quanto tempo ele leva para fazer esse 840 quilômetros, considerando essa velocidade. Então, aqui, olha, esse T que está dividindo pode passar multiplicando. Vamos ficar com 120T igual a 840. Depois, podemos pegar esse T que está multiplicando aqui e passar dividindo. Pela regra do cancelamento, dá para mandar esse zero aí embora. E 84 dividido por 12 dá 7. Então, viajando a 120 quilômetros por hora, né, mantendo essa velocidade média, ele levará 7 horas para percorrer 840 quilômetros. A questão 3 diz a distância entre Curitiba e Florianópolis é de 300 quilômetros. Sabendo que um automóvel deve percorrer esse percurso em 4 horas, qual será a sua velocidade? Então, temos a distância e temos aí o tempo. Então, calculamos a velocidade. Velocidade é igual a distância sobre o tempo. A distância é 300 quilômetros, né, de Curitiba até Florianópolis e deseja-se que esse percurso seja feito em 4 horas. Temos aí que 300 dividido por 4 vai dar 75. Então, 75 quilômetros por hora. Ao medir a altura de dois amigos, João verificou que Antônio tinha 165 centímetros e Juliano tinha 1,75 m. Qual é a razão entre as alturas de Antônio e Juliano? Aqui, gente, é uma razão entre grandezas de mesma espécie. Então, é interessante que você deixe os dois valores com a mesma unidade. Então, você tem centímetro em metro. Ou deixe todo mundo com centímetro, todo mundo com metro. Então, por exemplo, você tem aqui a medida de Antônio, da altura de Antônio em centímetros. Posso colocar a altura de Juliano em centímetros também. Se ele tem 1,75 de altura, quer dizer que ele tem 175 centímetros de altura. Então, calculando a razão aqui, na questão 4, né, para a razão entre as duas alturas, já que ele falou a de Antônio primeiro e depois a de Juliano, né? Olha, qual é a razão entre as alturas de Antônio e a de Juliano? Nós vamos dividir, então, a altura de Antônio pela altura de Juliano. Então, 165
dividido por 175. E podemos aí, gente, simplificar essa razão. Vamos simplificar tanto quanto for possível. Então, por exemplo, dá para dividir por 5, cima e embaixo. 165 dividido por 5 vai dar 33. E 175 dividido por 5 dá 35. Então, temos essa razão aqui entre as alturas de Antônio e Juliano. 33 sobre 35. A questão 5 diz: identifique a razão entre os elementos da tabela abaixo e complete. E a complete. Então, vamos completar essa tabela. Então, veja só. A e B têm que manter sempre a mesma razão. Então, nós temos que a razão, por exemplo, entre o 12 e o 18 deve ser a mesma razão para 20 e este valor que está faltando. Se você preferir, você pode nomear aqui com algumas letrinhas para você encontrar X, Y, Z e W. Pronto. Vamos encontrar cada uma delas. Então, por exemplo, 12 e 18, né? Tem que ter a mesma razão de 20 para X, de 20 para X. Montei o problema, vamos fazer os cálculos. Então, fazendo aqui o produto dos meios e o produto dos extremos, ou como eu costumo falar, cruz credo, 12 vezes x, 12x, 18 vezes 20, 360. Esse 12 que está multiplicando pode passar para o outro lado dividindo. Aí, 360 dividido por 12 dá 30. Então, vou vir aqui, ó, no lugar do x. Agora que eu sei quanto vale, vou colocar 30. Para determinar o y do mesmo jeito. O 12 para o 18 tem que ser a mesma razão do y para 42. Do y para 42. Vou pegar esse 42 que está dividindo aqui e passar ele multiplicando. 12 vezes 42 dá 504. Você pode simplificar antes de fazer tanta conta, olha só. Por exemplo, o 12 aqui dá para dividir por 3 e o 18 também dá para dividir por 3. Aí 12 dividido por 3 dá 4, 18 dividido por 3 dá 6. Dá para simplificar de novo, né? É bom que deixe ainda menor. Dá para dividir por 2 e por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Aí fica bem menor, bem menores os cálculos, ó. 2 vezes 42 é 84. Aí 84 dividido por 3 dá 28. Então, o y vale 28. Vou apagar aqui o y e colocar 28. Agora, para determinar o z, posso fazer a mesma coisa. A razão entre 12 e 18. 12 e 18 tem que ser a mesma para z e 54. Nós já simplificamos 12 e 18. 12 e 18 simplificando dá 2 terços. Vou colocar, então, 2 terços para ficar mais fácil. O 54 que está dividindo passa multiplicando. Fica 2 terços de 54. 2 vezes 54 dá 108. E 108 dividido por 3 dá 36. Então, o Z aqui vale 36. Aqui é 36. Para encontrar o W, mesma coisa. A razão 12 para 18, 12 para 18 deve ser a mesma para 64 e W. 64 e W. Já simplificamos 12 para 18, que é 2 terços.
trabalhar com a fração menor é sempre melhor, né? Sempre mais fácil. Fazendo cruz credo aqui, ó, 2 vezes W, 2W, e 3 vezes 64, que dá 192. Esse 2 que multiplica o W, passamos para o outro lado dividindo. 192 dividido por 2 dá 96. Então, o W aqui vale 96. Então, dessa forma, completamos a tabela. Ele ainda pergunta qual é a razão entre os elementos B e A. Entre A e B, nós já calculamos. Entre 12 e 18, a razão é 2 terços. Entre A e B, sempre é 2 terços, né? Nós fizemos todos os cálculos com essa razão. Se ele quer a razão entre B e A é a razão inversa de A e B. Então, vai ficar 3 sobre 2, né? O inverso dessa. Na questão 6 diz, sabendo que 7 sobre 3x mais 1 é o inverso de 13 sobre 7, qual é o valor de x? Temos então que 7 sobre 3x mais 1 é igual ao inverso de 13 sobre 7. 13 sobre 7, o inverso é 7 sobre 13. Então, veja, esse 7 já é igual a esse 7. Então, isso nos diz que aqui 3x mais 1 tem que ser igual a 13. Então, fazemos 3x mais 1 igual a 13. Esse mais 1 pode passar para o outro membro, menos 1. Ficamos com 3x igual a 12. Depois, o 3 que está multiplicando pode passar para o outro membro, dividindo. E 12 dividido por 3 dá 4. Assim, encontramos x igual a 4. A questão 7 diz, Ricardo estava em dúvida sobre qual concurso faria no final do ano. Em um deles, havia 6.000 inscritos para concorrer a 1.200 vagas. E no outro, 4.500 inscritos para concorrer a 1.500 vagas. Qual desses concursos é o menos concorrido? Justifique sua resposta. Então, vamos ver. Nós podemos fazer o cálculo de duas formas diferentes aqui na 7. Podemos aqui, ó, para o primeiro concurso. Para um primeiro concurso tem 6.000 inscritos. 6.000 inscritos concorrendo a 1.200 vagas. Se você dividir, vamos dividir aqui. Dá para cortar mais um 0. 60 dividido por 12 dá 5. Então, temos 5 inscritos por vaga. Quer dizer o quê? A cada uma vaga tem 5 concorrendo a essa vaga. 5 inscritos por vaga. No segundo, temos 4.500 inscritos concorrendo a 1.500 vagas. Posso cortar os zeros aqui pela regra do cancelamento. A 45 dividido por 5 dá 3. 3 inscritos por vaga. Então, nós temos aqui que a cada vaga, né, a cada uma vaga, tem 3 inscritos concorrendo a essa vaga. Então, veja, qual é o menos concorrido? É o 2. Você tem 3, a cada 3 inscritos concorrem a uma vaga, enquanto aqui tem 5 inscritos concorrendo a cada uma vaga. Então, esse é o mais concorrido, esse é o menos concorrido.
ele pede para justificar sua resposta, a justificativa aí está dada através dos cálculos. Mas podemos ter aqui nossa resposta também por escrito. Então, no concurso 2, né? No concurso 2, ele tem mais chances, né? Porque a quantidade de pessoas concorrendo para cada vaga é menor. Enquanto que no primeiro curso, no primeiro concurso tem 5 pessoas, 5 candidatos para cada vaga. No segundo tem 3 concorrendo a cada vaga. Na questão 8, nós temos: escreva a porcentagem entre os valores abaixo. Temos aí a letra A, 120 alunos em uma escola com 500 alunos. Então, como é que calculamos uma porcentagem? Nós fazemos a parte sobre o todo e multiplicamos por 100. Então, temos aí, na letra A, 120 sobre 500 e não esquecendo aqui de multiplicar por 100. Pela regra do cancelamento, podemos cancelar aqui, ó, 2 zeros. E 120 dividido por 5 dá 24. Então, 120 de 500 alunos dá 24%. Na letra B, nós temos 272 doces em uma festa para 68 convidados. 272 para 68, aí vezes 100. Aí 272 dividido por 68 dá 4. Aí vezes 100, 4, aí vezes 100, 400%. Então, 400%. Na C, nós temos 16 reais em um total de 220 reais. 16 reais, um total de 220. Então, 16 sobre 220 vezes o 100 aqui, para a gente obter em porcentagem. Dá para cancelar um zero aqui, né, pela regra do cancelamento. Aí temos 16 vezes 10 dá 160 sobre 22. Antes de dividir, se você quiser simplificar, ó, dá para dividir por 2. Vai ficar 80 sobre 11. E 80 dividido por 11, se você for dividir, vai dar 7, que dá 77. Aí 80 menos 77 sobra 3. Acrescenta aqui o zero e a vírgula. Aí 30 dividido por 11 dá 2, que dá 22. 30 tira 22, sobra 8. 8, não dá para dividir por 11, acrescenta o zero. 80 dividido por 11 vai dar 7, que dá 77. E começa a observar, ó, que vai ficar se repetindo, ó, 80, 77, ao 30 e o 22, ó, aqui vai dar 30 de novo e assim vai. Então, isso aqui vai dar uma dízima periódica. Então, a gente pode aproximar dizendo aí que dá 7,27%. Então, 7,27%. Na letra D, nós tínhamos 250 gramas em 1 quilograma. Já que se trata de grandezas de mesma espécie, coloque as mesmas unidades. Nós tínhamos que 1 quilograma são 1.000 gramas, então vai ficar 250 gramas sobre 1.000 gramas. Dá para cortar um zero aqui, ó. Fica 25 de 100. 25 de 100 é o quê? 25%. 25%. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço bem apertado e até a próxima aula.